Projeto Bambuseando pela Amazônia. Esse projeto ele foi aprovado pela Lei Aldir Blanc do Pará e ele tem como intenção compartilhar informações e saberes, conhecimento sobre o bambu, principalmente na região amazônica, que é uma região que a gente encontra bastante bambu, mas que é pouco utilizado ainda pelas pessoas. Então, nosso vídeo a gente vai estar compartilhando conhecimentos e saberes sobre a arte de aproveitar o bambu, as suas 4.001 utilidades. Eu sou Rosival Dias de Souza, mais conhecido por Dias. Eu sou um ser do universo. Nasci no estado de Goiás, que hoje é o estado do Tocantins, portanto sou goiano, e vivo já na Amazônia há bastante tempo. Hoje eu moro na cidade de Belterra, oeste do Pará, Amazônia, Brasil, às margens do rio Tapajós. O bambu, ele entra na minha vida desde pequeno, porque lá no Cerrado Goiano, meus avós, que sou filho de carpinteiro, meu pai, ele construía casas de taipa, assim como essa que a gente tem aqui. E para fazer as construções de taipa, ele usava, a principal matéria era a madeira e a taboca, que é o nosso bambu daqui da região, do Brasil, o bambu do Brasil, que é chamado de taboca, taquara, taquaraçu, todos esses são os nossos bambus. E lá, eu ainda criança, ajudava meu pai a colher as tabocas, os bambus, para fazer principalmente as ripas, para colocar na casa e também para fazer a cobertura de palha. Usava-se ripa também para colocar nas coberturas. E isso foi por até meus 16 anos. Aí a vida, eu fui para outros lugares, me distanciei dessa vida da bioconstrução e já, agora já na Amazônia, há uns 8, 10 anos atrás, eu estava com uma pessoa, uma companheira, uma pessoa que a gente convivia ali, e ela sempre inquieta com morando em Alter do Chão, sempre inquieta com o alto índice de consumo de copos descartáveis, principalmente quando a gente saía para tomar cerveja, tomar um suco. Então ela acabou me provocando, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, e acabou me provocando e desafiando a pensar numa coisa que a gente pudesse usar quando a gente saísse, que fosse leve, que não fosse plástico, para que a gente pudesse usar. E aí saiu então desse desafio, encontrei um bambu e aí criei um copo. E aí depois da criação desse copo de bambu, ela falou, mas e para tomar caipirinha? A gente usa também os canudinhos. E aí encontrei um outro bambu também aqui da região e fiz um canudinho. Então, a história desse copo e desse canudinho, ele começa a fazer com que eu resgate nas minhas memórias aquilo que eu fazia na minha adolescência, os ensinamentos do meu pai, desde escolher o bambu, a taquara no caso, as mais maduras, o período para escolher a lua certa. Tudo isso ele fazia, mas naquela época, menino, a gente acaba não dando atenção, mas ficou tudo gravado. Então, com esse desafio, eu acabei voltando a lidar com o bambu. E aí, a partir dessa aí, comecei a fazer vários outros, mas até então isso era apenas um hobby. Fazia para dar para os amigos, Dias, faz aí um copo, faz alguma coisa, e ia fazendo. Com a pandemia, eu trabalho fazendo consultoria de diversas outras coisas, de arte e educação, porque eu também sou palhaço, sou arte educador mágico, e trabalhava, e ainda trabalho com isso, mas a partir de 2020 eu comecei a trabalhar mais com o bambu como uma forma de geração de renda.
E isso me trouxe de volta a essa maravilha que é o bambu. Então, a minha história com bambu, ela vem desde a minha infância e agora, de 8 anos para cá, com mais essa ideia de empreendedorismo, de ter o bambu como uma forma de complemento de renda. O bambu, ele tem muitas curiosidades, né? A sua resistência, né? Principalmente na China, Japão, na Índia, as pessoas usam o bambu para diversas coisas, tem diversos usos. Alguns anos atrás, eles foram fazer uma reforma no Taj Mahal, que é um templo, né, que tem na Índia, e a cúpula do Taj Mahal, quando eles foram fazer essa recuperação, descobriu-se que aquela cúpula, né, que já tem centenas de anos, ela é feita de bambu. Foi usado o bambu para segurar aquela cúpula. E também na China, nas escavações, conta-se que principalmente as pessoas, os nobres, quando eram sepultadas, nos seus túmulos, eles colocavam, em volta dos túmulos, colocavam carvão de bambu. Porque o carvão tem uma capacidade, de bambu tem uma capacidade imensa de absorver a umidade. E aí nas escavações encontraram os corpos ainda perfeitos. Então atribui-se a isso ao efeito que o bambu, o carvão do bambu, fazia ali naquelas tumbas dessas pessoas. Então o bambu tem muitas utilidades, 1001 curiosidades. Procure uma aí e coloque aqui nos comentários do nosso vídeo alguma curiosidade sobre o bambu. Compartilhe. A natureza é muito rica, né? Nós estamos falando de uma riqueza imensa que é o bambu. E nós estamos falando aqui do município de Belterra, que é no oeste do Pará, um município que nasceu também com uma riqueza que é da Amazônia, que é a seringa, né? Que são essas árvores que a gente tem aqui, todas elas são seringueiras, porque é um município que nasceu num projeto do Henry Ford, que era de produzir seringas, né? Essa árvore dá para você tirar o látex que você faz a seringa, tá? Para fazer pneu, fazer 1001 coisa, e aí o projeto não deu certo e as seringueiras continuam aqui. E junto com essas seringueiras, nesse projeto, eles trouxeram também esse bambu. Esse bambu, o Dedocalus asper, ele não é um bambu daqui da nossa região, ele é introduzido, né? Diferente da seringa, que é daqui da região amazônica. E esse bambu eles trouxeram e plantaram há mais de 50 anos que ela tá aqui, essa torceira. O bambu é uma riqueza, é um recurso maravilhoso. Primeiro, o bambu ele se divide em duas categorias, que é o bambu alastrante, que é um que dá um pé aqui e outro ali, e você tem o entorcerante. Esse aqui, que a gente está vendo aqui, conhecido como bambu gigante, especialmente aqui na região, né? E aí o nome já justifica, né? Por que chama bambu gigante. Ele dá para você fazer muita coisa com ele. Então o bambu, esse aqui é o entorcerante, você vê que os gomos, os colmos estão um do lado do outro, bem concentrado. Já o bambu alastrante é um que dá um pé num lugar, um pé no outro, e ele o próprio nome diz, ele se alastra pelo espaço que você tem. Então se você não tiver cuidado, esse bambu alastrante vai tomar de conta. E o bambu, ele tem, já foram identificados mais de 1.200 variedades de bambu, né? Mais de 1.200 espécies. E só no Brasil nós temos para mais de 300 espécies só nativa do Brasil.
Aí a gente está falando da taboca, que é o que a população tradicional conhece, taboca, taquaraçu, taboca mirim, todos esses são espécie de bambu, o nosso bambu aqui da região. Então a nossa taboca é também uma espécie de bambu. Como geração de renda, o bambu ele é riquíssimo, porque tem muitas possibilidades realmente. O bambu ele pode ser utilizado para você fazer móveis, utensílios de casa, no caso desse aqui para construção civil. Ele substitui o ferro, pode substituir o ferro na construção civil. Dá para você fazer carvão, dá para você fazer papel, como ele tem bastante amido, dá para você tirar celulose para fazer papel. Você pode fazer, inclusive ele é medicinal, o chá dele, ele tem muita sílica. Então o chá da folha do bambu é excelente para várias. Quando você tá com unha fraca, tomar o chá do bambu, ele ajuda nessa proteção. Então você tem carvão, você tem celulose, você tem a construção civil, você tem o uso do bambu na medicina, você tem o uso do bambu para conter erosões. Então as possibilidades de geração de renda com o bambu, elas são imensuráveis. Vai muito da criatividade das pessoas. Você pode fazer muda para vender. Então é imensurável a quantidade de possibilidades de geração de renda com o bambu. Basta a gente estar aberto e enxergando as oportunidades do uso do bambu como geração de renda. Então nós estamos aqui com outra espécie de bambu, Só nessa área aqui a gente tem ali o asper, o bambu gigante, e esse bambu aqui que é conhecido como cana da Índia, que é usado bastante para fazer móveis. Então é uma riqueza imensa só nesse pedacinho aqui. O bambu, uma das grandes preocupações que a gente tem, todo bambu é de rápido crescimento, mas uma coisa que é importante a gente saber fazer é o manejo desse bambu, o corte desse bambu. Por exemplo, essa toceira aqui, o pessoal vem aqui e eles cortam ele aqui em cima. Então olha só, você tem um monte de corte mal feito. Eu recentemente vim aqui e aparei, tirei já alguns desses pedaços que foram mal cortados, já tirei aqui, e aí você já pode ver que olha os brotos que estavam saindo, porque ela já não estava mais brotando, porque a moita estava sempre saindo esses galhos aqui, essas ramificações, mas não estava tendo outros brotos. Então na medida que eu vi aqui, comecei a cortar, a parar, esse que o pessoal deixa aqui de qualquer jeito, ele começou a brotar. Então é muito importante, quando a gente vai fazer o manejo, o corte do bambu, você ter essa preocupação de cuidado com a toceira para você não comprometer. Então aqui, quando você vai cortar, você tem que cortar ele aqui rente, principalmente desse aqui, ele não tem furo, o furo dele é bem pequeno. Então a gente precisa ter esse cuidado para que ele possa estar brotando. Olha que maravilha de broto aqui. Olha esse outro brotão aqui também, que já é depois desse corte aqui, esse manejo que eu fiz, dessa limpeza que eu fiz, que tem mais ou menos uns 40 dias e já está saindo aí os brotos também do outro lado também, bem bonito. Então essa aqui, o pessoal vem aqui e corta de qualquer jeito. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque daqui a mais ou menos 3 anos, 4 anos, já dá para a gente fazer a colheita desse. Mas para isso a gente precisa saber fazer o manejo e cortar os colmos que eles estejam mais maduros. Aqui o pessoal vem e corta de qualquer jeito, estando maduro ou não, e deixa por aí. Já esse aqui, o bambu, o asper, o bambu gigante, como a gente conhece, que também vale ressaltar que o bambu ele é uma graminha,
né? A graminha que é da família, né, do arroz, do milho, do trigo. Olha o tamanho dessa graminha aí, 30 metros. Tá? Então são mais de 1.200 variedades de espécies de bambu. Aqui a gente tem duas. Tá? E só no Brasil nós temos mais de 300 espécies nativas daqui do Brasil. Taboca, taquara, né? Que são usadas principalmente pelo pessoal do interior para fazer construção, para fazer paneiro, né? Então são os bambus nativos daqui da nossa região. E o manejo também dessa espécie aqui, ela é de extrema importância. Primeiro, quando a gente vai fazer a colheita, você tem que, para fazer a colheita, o ideal é você fazer na lua minguante, porque é o período que o bambu vai estar com bem menos açúcar, né, amido. E aí, aqui a gente tem então um bambu que ele está verde. Então, as pessoas geralmente, quando eles vêm cortar o bambu, a tendência dele é cortar esse aqui, porque ele está mais fácil para cair. Então você corta esse bambu mais verde. Só que se você olhar aqui, ó, você olha aqui que ele ainda tem como uma penugem aqui, ó, porque ele ainda está bem verde mesmo. E esse aqui, ó, inclusive ainda está ainda com a bainha. É uma forma da gente identificar se o bambu tá maduro ou tá verde, ó. Esse aqui, ó, só você olhar você já vê que ele tá verde. Em compensação, você tem esse aqui, ó, que já tem mais líquido, que tem mais fungo. Então esse aqui é uma vara de bambu que ela já tá madura, né? Já está no ponto da gente cortar. Mas as pessoas preferem essas aqui, que teoricamente está mais bonita, mas ela não tá madura. E o corte do bambu, quando a gente vai fazer o corte do bambu, você tem que ter muito cuidado. Ó, esse aqui, ó, essa aqui cortou, com certeza ela estava verde, ó, se você olhar aqui, mas ela, como ela está mais fora, o pessoal vem e corta. E aí cortaram, ó, deixando aqui. Só que quando você deixa esse copo aqui, tá, ele enche de água e aí pode comprometer o nascimento de um outro broto. Aqui eu já vim aqui e dei um corte com motosserra para não ficar empoçando a água aqui e não apodrecer esse aqui, porque o outro broto vai nascer aqui embaixo. E se esse aqui apodrece, não vai sair o broto, né, nesse rizoma aqui. Então é de extrema importância esse cuidado, esse manejo com o bambu, tá? E aí, colher o bambu sempre na época certa, no período que tem, principalmente na lua minguante, né, que é o período que tem o amido está mais na raiz, e aí tem diminui a possibilidade da broca atacar, porque o grande inimigo do bambu é a broca e o fungo. Então a gente tendo já esse cuidado, e aí depois fazendo o tratamento adequado, porque para cada tipo de trabalho você pode fazer um tratamento. Então se eu vou usar uma peça dessa para fazer um artesanato, um copo, uma colher, eu não posso usar produtos químicos, apesar que o pessoal usa, mas precisa ter esse cuidado. Então aqui, como a gente faz colher, faz copo, a gente usa tratamentos naturais, né? Defumação, e aí vamos associando uma coisa com outra. A gente faz defumação, cozimento com sal, como a gente já falou anteriormente, cozimento com pimenta, tudo isso para diminuir o ataque da broca, principalmente, que é o grande inimigo, que é rapidinho, que ele dá conta de um bambu desse. Então olha só essa riqueza que a gente tem aqui e que a gente precisa cuidar. No caso, a colheita, né, desse bambu, ele já requer maiores cuidados, porque olha só a grossura desse bambu. Não é um bambu que a gente corta com o facão, tá? Ele ou é com o machado, que é mais difícil, aí a gente acaba cortando os de fora. Esse aqui está verde, né? Então no caso aqui o pessoal vai tirar essa que está mais fácil, né? A gente já falou. Então essa que está verde, essa que está madura está um pouco mais para dentro. Então para fazer o corte de uma vara de bambu dessa aqui, você já vai precisar de uma motosserra. E aí você precisa ter mais habilidade, né, de trabalhar, porque aí você precisa trabalhar com segurança, tá?
alguém que sabe manipular o motosserra. Aqui a gente tem um corte que foi feito, inclusive ó, ele está cheio de água. Está cheio de água aqui porque foi feito um corte não adequado. O ideal é você fazer, está cheio de água aqui, tá? Então isso aqui apodrece e aí não vai sair um outro broto ali. Então o ideal desse aqui é você cortar próximo do nó, ou no caso desse aqui, você fazer aqui um corte aqui depois para não empoçar água, né? Então o corte do bambu, a gente precisa ter esse cuidado de escolher a vara de bambu que você vai cortar, ela estando madura, e você também ter esse cuidado com a moita para você não deixar esse copo aí juntando água, vai juntar mosquito, da dengue, essas coisas todas. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer o corte do bambu. A escolha e o jeito de cortar. Então o ideal é você cortar, claro, cortar aqui, ó. Não corta aqui em cima, corta aqui embaixo, tá? Perto do nó, para não fazer esse copo. Fazer a muda do bambu, tem diversas formas da gente fazer a muda do bambu. Uma forma que a gente tem é você tirar esses galhos aqui do bambu, tá? Ó, você vem aqui com cuidado e aí você corta aqui. Ó, tem várias formas de você fazer. Essa é uma das formas de você fazer. Corta bem rente aqui. Ó, você corta bem rente aqui. E aí, esse aqui, né, você dá mais um corte neles aqui. Ó, faz as aparas aqui. Ó. E esse aqui, você coloca ele dentro de um saquinho com terra, né? É uma forma de você fazer o plantio do bambu. E o tratamento para o bambu vai depender muito para que você quer, qual uso você vai fazer desse bambu. É para fazer uma cerca? É para fazer um utensílio doméstico? É para fazer um armário? Então, e também, além da utilidade, depende muito da variedade do bambu. Tem mais variedade, porque o principal inimigo do bambu é a broca, o xilóforo e o mofo. Se você olhar ali, né, a gente já mostrou os líquen que tem, né, os fungos que tem no bambu. Então, ele se propaga muito rápido. Então, esses são os principais inimigos que tem o bambu. Então, os tratamentos dependem muito do uso da variedade do bambu e do uso que você vai fazer. Então nós podemos citar, por exemplo, um dos tratamentos, que é você cozinhar o bambu com vinagre, tá? Coloca água e vinagre, deixa cozinhar. Um outro tratamento é você defumar, tá? E também você pode usar também cozimento do bambu com sal. Você pode trocar a seiva do bambu por água, aí você faz a imersão desse bambu, principalmente as populações tradicionais, principalmente do sul e centro-oeste, usam bastante isso, de pegar o bambu e colocar ele dentro de água corrente por um período ali, e aí vai trocando a seiva por a água, porque a broca ela vai comer a seiva que tem ali, que tem bastante açúcar, que tem bastante amido ali. É isso que ela. Então a gente precisa fazer essa substituição. Também você pode colocar o bambu imerso em água com soda cáustica. Tem outro tratamento que as pessoas acabam utilizando para todo tipo de bambu, mas que não funciona também. Cada tratamento depende da variedade do bambu. O pessoal acha que o tratamento com fogo, com o maçarico, serve para todos os bambus. Não, não serve para todos os bambus. São mais de 1.200 variedades de bambu. Então cada uma tem essa especificidade. Umas são mais resistentes à broca, umas são resistentes ao fungo. Então você precisa compreender que variedade é essa que você tem aí e o que você vai fazer para você definir o tratamento que você vai fazer. A peça que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer com cozimento, com pimenta, porque nós vamos fazer uma peça para uso, para servir alimentação. Então a gente cozinha ela com pimenta.
e nós vamos defumar também. Eu gosto de associar esses dois, que a gente, na realidade a gente fala tratamento, mas é para prolongar um pouco mais a vida do bambu. Então nós vamos usar cozimento com pimenta, água e pimenta, pimenta ardosa, e depois nós vamos defumar. E fazer o acabamento, nós vamos fazer com óleo de linhaça, que é uma outra forma que a gente pode também utilizar no finalzinho ali, já como acabamento da peça, para aumentar a durabilidade dessa peça. Trabalhar com bambu, você já escolheu a peça e tudo mais, antes de você escolher a peça, você precisa pensar nas ferramentas. Você pode, depende muito do que você quer fazer. Então, se você quer fazer só uma peça como hobby, se você só tem uma serrazinha dessas amarelas, que é a serra de serra-cano, você consegue serrar uma peça de bambu. Se você tem um canivete desses multiuso com uma serrinha, como a gente tem aqui, uma serrinha aqui, você consegue serrar também. Ó, com isso aqui você consegue serrar uma peça de bambu. Você pode usar um serrote, esse aqui no caso é um serrote de poda, mas pode ser também um outro serrote. É importante você ter sempre um facão bem amolado, você ter ou uma fita métrica, ou você ter uma régua para medir o tamanho das peças. Lápis, é sempre importante você ter lápis para marcar as peças. Com isso aqui, você já consegue fazer uma peça. Se você já quer fazer mais de uma peça, aí você precisa, claro, investir em equipamento. No nosso caso aqui, esse aqui foi um dos primeiros investimentos que nós fizemos. Começamos também com isso aqui, com essas ferramentas básicas aqui. O primeiro copo foi feito com ferramentas básicas. Aí você pode investir, no caso esse aqui é uma serra tico-tico. É uma serra que, com ela, você consegue fazer muita coisa e dá para produzir bastante. Se você vai usar uma serra dessa, você já precisa pensar em equipamento de segurança. Por exemplo, usar o óculos de proteção, usar uma luva. Então você precisa pensar nisso também. E você precisa também, aqui no nosso caso a gente investiu na furadeira. Agora a gente já tem aqui essa serra aqui, que adiantou muito o nosso trabalho, porque agora a gente já está produzindo um pouco mais de peça. E você precisa também de uma ferramenta para você lixar as peças. No caso aqui a gente tem essa aqui, essa máquina aqui, ela era um motor de máquina de lavar, que a gente fez a adaptação. Colocamos o mandril aqui, que é um mandril, então a gente tem aqui os discos, e a gente tem aqui essa parte aqui, que é um mandril de furadeira, que facilita a gente colocar e tirar esse disco aqui, trocar por outros discos que a gente queira. Então esse aqui era um motor de máquina de lavar. Dê uma olhada aí, se de repente você tem um motor desse, você consegue um pouco recurso, investimento talvez 100 reais, depende muito de você fazer essa adaptação. E claro, você precisa ter lixas. Lixas das mais grossas, sendo que o bambu, essa lixa que a gente usa para lixar a parede, essa aqui é uma lixa 36, lixa bem grossa. Essa lixa que você usa para lixar a parede, ela é para você, dependendo muito da variedade, você não consegue fazer muita coisa com ele. Mas já é alguma coisa, tá bom? A lixa que a gente usa aqui é a lixa para ferro. Lixa para ferro, ó, essa aqui é uma lixa 80. E às vezes a gente passa ela no bambu, chega a sair faísca, de tão duro que é o bambu. A variedade que a gente mais trabalha aqui é o Asper, Dendrocalmus Asper, e o bambu brasileirinho. É o que a gente usa, mas o Asper é o que a gente mais utiliza. Então isso aqui são as ferramentas básicas para a gente utilizar. E aí você vai inventando outras ferramentas. Por exemplo, para segurar o bambu, para serrar,
Eu inventei aqui esse negócio que eu faço uma adaptação dele aqui, tem um parafuso, eu fiz um furo aqui, coloco ele aqui, meto a rosca aqui, e isso facilita quando eu vou serrar uma peça, facilita, ó, tem um fiozinho aqui, então facilita quando eu vou serrar, puxo ela aqui, deixo ela presa, ó, e aí isso aqui facilita na hora que eu vou serrar a peça, ok? Então aí você vai utilizando. Por exemplo, a gente tem, vamos desenvolvendo várias coisinhas, né, no decorrer das nossas atividades. Algumas vezes a gente acaba usando também uma fita, dessas fita crepe, para não esgarçar, para não sair não sair aquelas farpas. A gente coloca aqui, ó, passa aqui onde eu vou serrar, passa bem limpa, bem a peça, e aí eu vou serrar aqui em cima. Então isso ajuda para não esgarçar a peça. Então, ferramenta básica, né? Então depende muito do que você quer fazer. Se você quer fazer uma coisa mais profissional, você vai investindo em equipamento. Mas comece com o que você tem. Se só tem a serra amarela, não deixe de trabalhar porque você não tem uma serra elétrica, não tem uma tico-tico. Vai com o que você tem. Se você só tiver o facão, aqui a gente chama teçado, na nossa região nós chamamos isso de teçado. Se você só tem um teçado desse aqui, também você consegue. Devagarzinho você vai conseguindo. Cortando devagarzinho, você vai chegar lá. E esses aqui já são as outras tecnologias que a gente vai estar utilizando, até quem sabe você tem uma máquina dessa ou superior a essa, que tem outras máquinas bem melhor que essa. Então, sobre ferramentas para trabalhar com bambu, é um pouco isso. Cada mestre tem a sua forma de trabalhar e gosta de trabalhar com determinadas ferramentas, formões e várias outras. Então, isso é a critério de cada um e do que você tem para investir. Então, a peça que nós vamos fazer é a que me motivou a fazer esse resgate do trabalho com o bambu, lá da minha infância, como eu coloquei, que é o copo. Nós vamos fazer um copo e vamos fazer um canudinho. Para fazer o copo, a gente já tem aqui o bambu. Esse aqui é um bambu asper. Para fazer esse bambu, geralmente ele vem com um furo aqui. Os nós maiores, eles vêm com um furo aqui. Aí não dá para você fazer um copo. No caso desse aqui, ó, ele está certinho. Então, para fazer um copo, eu tenho que colocar o bambu na posição de crescimento dele. Na posição de crescimento dele. E aí eu preciso decidir, né? Aqui eu já vi o diâmetro do bambu, Esse aqui dá para fazer um copo. Você pode, a não ser que você queira fazer um copo mais grosso, alguma coisa como esse, né? Que olha o diâmetro disso, né? Então esse aqui ele tá com um diâmetro bom para fazer um copo. O copo, eu prefiro fazer o copo com 10, 12 centímetros de tamanho. Para isso é importante a gente usar uma régua, tá? Ou a fita a trena. Eu vou medir desde a base dele aqui, que já está cortada aqui, ó. Se você olhar, já está cortada bem retinha. A gente usou a máquina para cortar. Então eu vou fazer um copo, eu vou fazer ele com 11 centímetros. Então eu marco aqui, tá? Eu posso, no caso, como nós vamos usar essa serra aqui, eu posso simplesmente levar ali que ela já vai cortar certinho. Mas eu vou usar a tico-tico para mostrar para vocês. Então, quando eu vou usar a serra tico-tico, eu peguei aqui um tubo, desses tubos de PVC, e aí cortei um pedaço e fiz aqui. Para que serve isso? Isso aqui, ó, para eu poder, ó, ajusto ele direitinho, encaixo ele bem aqui, aonde eu marquei. Aí eu venho com um lápis aqui, ó, e faço isso, ó, marco ele, para já sair o corte bem certinho, tá? São as coisas que a gente vai desenvolvendo na medida aí que a gente vai precisando, a gente vai inventando essas coisinhas, tá? Então agora, ó, eu já tenho aqui o bambu, né, já marcado exatamente aonde eu vou serrar. Vou usar a serra tico-tico. Eu poderia usar ali, mas eu vou usar aqui a serra tico-tico.
faz um pouquinho de barulho, tá? Essa serra aqui é uma serra de serrar para serrar ferro. Eu prefiro que ela é mais curtinha, tá? Então, ó, para quem nunca usou uma serra tico-tico, precisa ter bastante cuidado. Muita gente liga a serra e coloca que se você liga aqui, ela bate e volta e vai acontecer acidente. Então, ó, eu preciso posicionar a serra aqui, tá? E bem no risco. Ó, saiu bem em cima do risco que eu marquei. Então já facilita quando a gente tem, senão vai ficar aquela coisa tortuosa. Então, ó, já fiz a primeira parte, que é escolher a minha peça, e eu já tenho aqui. Eu posso usar o copo desse jeito aqui? Posso. Bem rústico, fica bonito também. Eu preciso, claro, dar uma lavada, boto ele de molho na água sanitária, misturo aí cerca de 20 ml de água sanitária, o cloro, num litro de água, e deixo lá de molho, e depois eu pego uma bucha com areia e escovo bem aqui para tirar todo esse líquen aqui, que já tem no bambu, e ficar com uma aparência bacana. Mas esse aqui, a gente vai fazer ele lixado, tá certo? Eu inclusive fiz uma coisa que é até bom vocês, no caso do Asper, quando a gente vai, se você vai lixar, eu recomendo vocês fazerem, que é uma coisa que eu não fiz aqui, você tirar a casca antes, porque a casca dele é muito dura. Então geralmente o que a gente faz? Antes de cortar, inclusive, você vem aqui com o facão, tá? E aí, ó, antes de você cortar, isso é para fazer antes de cortar, você segura aqui e vai, ó, tirando, ó, só a parte da casca. Isso ajuda muito quando você vai lixar, porque às vezes você fica horas e horas lixando ali para tirar, que é o que a gente vai ter que fazer ali. Agora, ele é um pouquinho mais difícil a gente tirar a casca dele ali, tá? Então, quando a gente vai lixar ele sem essa cascazinha, é muito mais fácil. Olha só, é só isso. Mas ela é uma casca muito forte, muito protetora ali do bambu, tá? Então, é o que eu deveria ter feito ali antes. Então, agora a gente vai ter que fazer, e aí fazendo aqui, ele é um pouco mais difícil agora a gente fazer, tá? Mas a gente consegue. Ó, cuidado aqui com a mão para não se cortar, ó, posição dos dedos, tá? E aí, ó, você vai virando e vai, ó, tirando só a partezinha da casca, não precisa ser muito grosso não, tá? Só a partezinha da casca. Ó, tudo, vai tirando todinho. Então, ó, finalizando aqui a retirada da casca para facilitar, né, agilizar o processo de lixamento, como eu estava colocando. Se você deixa essa cascazinha aqui, demora muito mais tempo ali, consome muita lixa. E aqui já você já adianta, porque você vai direto já na parte do bambu. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lixar, vamos passar a primeira lixa, que é uma lixa mais grossa, a lixa, no caso, a lixa 36, para poder dar uma acertada aqui. Depois de lixar, nós vamos cozinhar a peça com pimenta, e depois de cozida nós vamos defumar. Então vamos então para o lixamento. Tiramos a parte da casca para facilitar o lixamento da peça, né, do nosso copo. Agora nós vamos para a lixa. É uma lixa mais grossa, no caso nós vamos usar a lixadeira. Ou se você tem se você só tem lixa manual, aí
vamos mesmo na lixa manual, tá? Uma coisa que também eu adianto na hora de fazer o lixamento, porque a borda do copo, você pode ver que aqui ela está grossa. Então o que eu faço geralmente, eu pego o facão e já tiro um pouco. Isso para facilitar o trabalho da lixa ali. Eu posso lixar, mas vai levar muito mais tempo. Então a gente vai tirar aqui um pouco dessa borda, tá? Também para facilitar ali o trabalho da lixa. Só a beirinha aqui, ó. Aí é a habilidade no facão. Tem que ter habilidade no facão. Muito cuidado para não tirar as partes do dedo, né? Aqui a gente tem muita, desde criança na Amazônia, as pessoas têm muita habilidade no uso de ferramenta cortante, né? Porque desde cedo você tem que lidar com esses materiais aqui. Já faz parte do dia a dia de toda criança na Amazônia. Precisa saber se defender, entrar na mata desde cedo. Então a gente tem, ó, então ó, a gente já tem, tirar mais um pouquinho aqui. Ó, só isso aqui já adiantou bastante ter tirado essa parte aqui, que é a parte da boca do copo, para ficar mais fino. Aqui ele vai ficar mais grosso e aqui ele fica mais fino. Agora vamos para a lixa. Óculos de proteção, sempre. Ó, então aqui a gente já tem a nossa peça, né, ela já está criando forma. Se você já olhar, ó, ela já tem um brilho maior. E aí a gente tem aqui, ó, se você olhar aqui, ela é mais grossa. E aqui ela já está mais fina, a boca do nosso copo. Agora, daqui nós vamos levar a peça. Eu geralmente faço isso, passo a primeira lixa grossa, levo para o cozimento e depois levo para defumação, e só depois eu passo as outras lixas para fazer o acabamento. Então, aqui nós temos na Amazônia, né, nessa área que nós temos um bambu. A gente chama de bambu, na verdade ele é conhecido como taboquinha aqui. Eu já procurei na literatura encontrar alguma informação sobre essa taboquinha, mas não encontrei. Ela é excelente para fazer canudinho. Ela é nativa aqui da região amazônica. E ela fica aqui no quintal da nossa casa aqui.
né? A nossa casa está ali e aqui toda essa área tem essa taboquinha, nessa vegetação. Tá? Ela geralmente fica em lugares onde a floresta cai, o mato cai ali, uma árvore cai, e ali, naquela área ali, geralmente, nasce essa taboquinha. Então olha só como é que ela é. Ela vai, ó, aqui dá uns 4 metros. Tá? Então para fazer o canudinho, nós vamos utilizar ela. Tá? Tem outras variedades que você pode utilizar. Mas aqui na Amazônia a gente prefere usar ela. Então você vai pegar a que está mais madura, ó. Essa aqui está mais verde, você pode ver que ela está ainda com a bainha, então ela está ainda verde. Tá? Essa aqui, ela já está mais madura. Então você pode usar uma faca, eu no caso aqui tenho uma tesoura, eu vou usar ela. Aí cortei aqui. Então, ó, se você olhar, olha o tamanho dela. É bem grande mesmo. Aqui dá para fazer uns 10 canudinhos, porque ela tem mais ou menos uns 3 a 4 metros. Então, eu tenho pouca informação sobre essa variedade aqui, mas ele é excelente. Então, ó, eu dou um corte aqui no caso já até, o ideal é tu usar, ó, pronto, cortei aqui. Você pode usar também uma serrinha para evitar ele quebrar, tá? Então, ó, aqui, ó, ele dá um canudinho perfeito, né? Ele tem aqui 20 centímetros, né? Tá com 20 centímetros de tamanho, é um canudinho perfeito, tá? Então esse canudinho aqui, vamos cortar mais um aqui, e aí nós vamos colocar ali na máquina, ó, olha só o diâmetro dele. E ele é bem resistente. Depois que a gente cozinha ele, coloca para secar, ele é bem resistente, ainda não deu mofo, tá? Então nós vamos colocar agora lá para cozinhar junto com o copo. Nós vamos cozinhar na pimenta e depois vamos lá para o defumador. Então esse aqui é uma taboquinha que tem aqui na Amazônia. Se você reconhece e tem alguma informação, compartilha com a gente aí nos comentários, tá bom? Essa taboquinha ela é encontrada muito aqui na região amazônica. Já encontrei também no Cerrado. Mas na literatura, já passei inclusive para o pessoal que conhece bambu, mas não trouxeram nenhuma informação técnica, científica desse bambuzinho, dessa taboquinha. Então vamos lá cozinhar então, para a gente fazer o nosso canudinho. Então nós já estamos aqui na nossa cozinha, né, que é a cozinha que a gente tem um forno, né? O forno inclusive tá rolando aqui um bolo aqui dentro aqui. Ó, estamos assando um bolo, tá? E aqui do lado nós temos já o nosso caldeirão que está já no fogo. A gente está com aqui dentro, a gente tem aqui pimenta ardosa, né? Já está no fogo já há um tempo. Essa é importante ser pimenta ardosa para poder, principalmente como é uma peça que a gente vai utilizar, você pode usar também o cozimento com vinagre ou cozimento com sal. A gente preferiu usar o cozimento com a pimenta ardosa. Então, ó, vamos colocar o canudinho e o copo aqui na nossa... Olha o caldeirão como está fervendo aí. Então vamos colocar aqui dentro. Chega a estar. E aí... Vamos esperar aí, deixa cozinhar aí por 40 minutos, 1 hora, e aí a gente vem tirar para levar para o defumador. Vamos esperar então. Então passou 1h10 aqui cozinhando. Vamos tirar aqui então o nosso copo e o nosso canudo. Tirar do fogo. Pimenta bem ardosa. Ó, você pode ver que o canudinho muda de cor no cozimento, fica mais escuro. O copo também, no cozimento, ele fica mais escuro, né, depois do cozimento. Agora nós vamos levar lá para o defumador. Você pode ver que ele vai secando rapidinho aqui. Vamos levar para o defumador para o tratamento seguinte. Vamos lá para o defumador. Então aqui nós estamos já no defumador. Esse defumador fizemos também improvisado. Peguei aqui 2 pedaços do forno de um fogão e aí montei aqui e aí coloquei aqui a porta,
que é onde nós vamos colocar as coisas aqui dentro, né? E aqui nós temos o fogo vai aqui embaixo e aqui tem esse cano. Então quando o fogo está desse jeito, a gente precisa colocar folhas verdes. Aí a gente tem umas folhas verdes aqui, essas folhas são folha de láctea aqui. E aí você coloca aqui para começar a fazer fumaça, tá? Aí fechou aqui, tá? E aí a fumaça vai começar a sair ali em cima. Então o segredo daqui, e aí a gente já coloca a peça aqui dentro, tá? Vamos colocar o canudinho também aqui dentro, tá? O segredo aqui do defumador é não entrar muito calor, é entrar a fumaça. Quando entra muito calor, a peça pode rachar. Esse é o segredo da defumação. Então precisa ter cuidado de deixar sempre uma boa brasa, e aí você vai colocando folha verde para sair essa fumaça aqui. E aí essa fumaça, na fumaça tem um óleo chamado óleo pirolenhoso, que é o que vai impregnar na peça e vai ajudar na proteção dessa peça, principalmente contra a broca, que vai tornar o sabor dessa peça com esse sabor de defumação, e a broca não vai querer. Então, ó, aqui dentro já está, ó, a fumaçona está rolando aí dentro. A peça já sai mais escura. Então aí vamos deixar aí também 40 minutos, e aí daqui a pouco a gente vem tirar essa peça, que aí nós vamos lixar. E aqui, aproveitando, a gente tem um outro equipamento, que é o equipamento de tratamento também de peça. Esse aqui é para cozimento. Então aqui a gente coloca as peças de bambu aqui dentro, colocamos as peças de bambu aqui dentro e coloca água naquele tanque lá embaixo, fogo, e aí isso aqui vira uma caldeira, e aí vai cozinhar o bambu aqui. É outra forma de você tratar também o bambu. Também lembrando que não são todos os bambus que servem para ser tratado com essa técnica aqui. Então, já está com um pouco mais de 1 hora também que a peça está aqui dentro. Já botou várias vezes folha aqui para manter a fumaça, né? Então agora você pode ver que a peça ela está mais escura. Ela sai mais escura, sai quente, né? Não deveria estar tão quente assim, né? E os canudinhos também. Então agora nós vamos levar essa peça para o lixamento, que é para a parte final ali já de fazer o copo e o canudo. Então agora está defumado, vamos lá para lixar e fazer o acabamento. Então aqui é outra forma também de tratamento do bambu. Aqui no caso nós temos aqui esses tambores. Eles estão cheios de água com ácido bórico, né, que serve para tratar o bambu. Então esse tratamento aqui, o bambu tem que vir para cá com no máximo 12 horas depois de cortado. Então cortou, a gente coloca ele aqui. Aqui a gente tem 1 kg de ácido bórico e tem 200 litros de água, diluído, tudo mais. E aí deixa aqui por 7 dias esse bambu aqui, e depois de 7 dias a gente vem e vai virando as peças, né? Então primeiro ele fica assim, né? Ó, lado do nó para cima, e depois de 7 dias a gente vem e vira eles com a parte para baixo. Aí deixa por mais 7 dias, e isso aí vai também, é outra forma também de tratamento. Aqui nós temos esse aqui com ácido bórico, e temos esse outro aqui que tem aqui tem soda cáustica, porque esse aqui a gente usa para peças, fazer bandeja e tudo mais. E esse aqui vai ser para fazer uma cerca. Foi colocado ontem, ainda está bem verde. Agora o nosso copo nós vamos lixar, e no nosso caso aqui nós vamos lixar ele. Primeiro dar mais uma lixada com a lixa 50, depois nós vamos para uma lixa 80. Depois nós vamos passar ela numa lixa 120 e vamos finalizar ela com a lixa 380. Com isso essa peça vai ficar boa. Você pode passar também na 320 e na 400 para fazer aquele acabamento brilhoso. Mas nós vamos passar só nessas 4 lixas aqui, e você vai ver que a peça fica bonita.
Então vamos lá então para óculos. Pronto. Então, eu troquei já de lixa e eu vou passar então os canudos na lixa 120. Então, ó, os canudos já estão prontos, os canudos. Passou nessa lixa aqui, ó. Aí, agora é só usar. Então, esses aqui, os canudos já estão prontos. Agora então nós vamos passar para o copo, passar a lixa 120 no copo também. Trocamos já de lixa, agora nós estamos aqui com a lixa 280 e aí vamos fazer essa finalização aqui. Então, ó, nosso copo já está lixado, né? Já está. Agora, esse pano aqui, ele está embebido com óleo de linhaça. Então, ó, quando você passa óleo de linhaça, olha a diferença que dá na peça. Ó. O óleo de linhaça, ele é um óleo natural e ele ajuda na proteção. Então, ó, nosso copo já está aqui, pronto, terminado. Tá? Podemos passar cera. Eu não gosto de passar verniz nas peças, eu prefiro as peças naturais assim. Uma outra dica, não passa nenhuma lixa aqui dentro, porque o bambu ele tem uma proteção aqui, uma película bem fina, que é a película que vai fazer com que não vaze. Então esse copo aqui você pode tomar café, você pode tomar chá, pode tomar cerveja e ele não vai vazar. Então, mas se você passar lixa aqui dentro, eu já fiz isso, você passa a lixa aqui dentro, tira essa película e aí ele começa a vazar o líquido aqui. Então nós já temos aqui finalizado os nossos 2 canudos e o nosso copo. Agora é a gente aproveitar isso. Com isso estamos reduzindo a quantidade de material descartável.